Eu atuo com psicoterapia, psicanálise, acupuntura e quero falar sobre obsessão e compulsão. Transtorno obsessivo compulsivo é a terminologia utilizada dentro da psiquiatria. Na psicanálise, neurose obsessiva. Quais os sintomas que os indivíduos apresentam? A ideia de compulsão são determinadas atividades, atitudes, manias, um comportamento repetitivo. Existem inúmeros. Pode ser a verificação contínua, se a porta está fechada. Pode ser tomar vários goles de água antes de dormir. Pode ser bater, né, aquela coisa que a gente conhece, né, na madeira. Entre várias atitudes. Então, assim, um comportamento de determinadas questões de modo repetitivo. Essa é a ideia de compulsão. Alimentação compulsiva, né, um ritmo exacerbado. E obsessão se manifesta por conta de pensamentos. Da mesma forma que existe a necessidade de repetição de determinado comportamento, existe pensamentos invasivos de uma maneira descontrolada, e essa invasão, esses pensamentos, na realidade, não faz sentido para a pessoa. Não é algo que você deve se incumbir, não é algo que vai favorecer o seu cotidiano, são pensamentos pesados, difíceis e que você não tem controle. A ideia de que não existe cura, tanto na psiquiatria quanto para a psicanálise, a gente vai pensar na questão da psicanálise, de que não é uma doença, né? Uma patologia, um problema, é uma estrutura psíquica, é uma característica do indivíduo, é um modo que ele utiliza para apresentar determinados sintomas que caracterizam uma questão, um conflito emocional. Então essa pessoa, ela tem este modo. Então quando existe, né, ou por conta da obsessão ou da compulsão, um sofrimento forte, ou se é próprio pensamento obsessivo ou mesmo as atitudes repetitivas, elas trazem algum dano, algum sofrimento. Dano pode ser, puxa, eu perco tempo, sabe, ligando e desligando o controle do meu carro. Eu perco tempo retornando para minha casa para verificar se a fechadura de fato foi trancada. Eu perco tempo. Isso pode ser, é um dano. E sofrimento é quando não tem essas atitudes, quando evita essas atitudes, você sente uma dor emocional, você descompensa, você fica tenso, você pode aumentar a sua ansiedade, que é o comum. Isso significar um sofrimento para você. Então, quando a pessoa ela percebe esse sofrimento, ou por conta de uma ansiedade exacerbada, ou porque ela se atrasou, ou porque ela mesma não aguenta mais desse jeito, então aí ela vai buscar ajuda. E a ajuda psicanalítica consiste em você fazer a interpretação dessas sinalizações. Então, cada pessoa tem um modo de sinalizar. Algumas vão sinalizar por conta de uma doença no corpo, que seria uma estrutura histérica. Algumas pessoas vão sinalizar por determinados medos ou fobias, que seria uma outra estrutura, uma estrutura fóbica. E algumas pessoas vão sinalizar esses conflitos com esses pensamentos obsessivos ou com esses comportamentos que podem estar um ou outro isolados. Por quê? Porque existem muitas pessoas que têm essa característica, essa estrutura psíquica, mas não sofrem, estão super bem, estão lidando bem com as situações e se percebe com alguma obsessão, alguma compulsão num determinado período e logo isso é retomado devido à própria pessoa conseguir solucionar a questão, mesmo que ela não perceba, não esteja percebendo isso. Então existe uma remissão espontânea ou uma minimização
desse modo. O tratamento, ele vai ser específico. Ele não vai apenas utilizar uma via de controle, uma via de minimização desses sintomas, um controle de comportamento, de modificação de modo. Pode ser utilizado sim, também existem técnicas que favorecem nesse aspecto. Agora, mais rico que a modificação dessas características é a interpretação minuciosa, peculiar de cada uma delas. Quando isso é trabalhado, então a questão é esse desconforto, ele desaparece e a questão se resolve. Pelas técnicas de modificação, você consegue controlar, traz alívio. Pelas técnicas da psicanálise, de interpretação, de fato você soluciona. E mais importante que isso é você perceber essa sua estrutura e passar a compreender que quando você tem essa tendência a exacerbar os seus sintomas, é porque existe algum conflito e você já não precisará mais deixar a coisa assim se agravar, para que você procure um profissional e ajude você num momento crucial.